Senhor, aprofunda-me em tua palavra. Esse é o capítulo 8 desse livro aqui, ó, O Poder da Mulher que Ora. Como vocês sabem, eu estou fazendo toda semana live devocional, né? Eu acho que teve umas 2 semanas ou uma semana acho que 2, que eu não fiz, mas que eu estou sempre aqui trazendo uma mensagem de Deus para você. E por enquanto eu estou acompanhando esse livro, mas depois eu irei continuar, porque eu sei que Deus vai falar com você através dessas mensagens, através da palavra dele, através de mim também, né? Então, assim, eu estou aqui, Espírito Santo, usa-me, Senhor. E vamos lá iniciar essa live, que é uma live vídeo, vai ficar gravada, então assista, encaminhe para alguém. Alguém precisa receber isso, alguém precisa saber que precisa ser alimentada pela palavra de Deus, tá? Então vamos lá. Eu faço um resuminho breve do capítulo e faço a oração final, porque na verdade o intuito maior é fazer essa oração, que todo capítulo ela faz uma oração no final. Então, assim, como essas orações, quando eu comecei a ler esse livro, essas orações, elas me impactaram muito. Então, eu pensei, eu vou levar isso para meu Instagram, porque elas são edificantes e eu sei que da mesma forma que está me transformando, vai transformar alguém, né? Vai falar com alguém. E é isso. Vamos lá falar rapidinho aqui sobre o que ela fala nesse capítulo, quando ela fala Senhor, aprofunda-me em tua palavra. Aqui ela começa falando que ela foi hospitalizada um tempo e ela ficou internada. E ela passou muito tempo, né? Ela passou, em parte, assim, mais ou menos 1 ano, ela no hospital, casa. E aí, como ela sempre estava estudando, sempre estava lendo a palavra de Deus, ela meio que ficou dependente de outras pessoas para que lesse para ela. Primeiro ponto, ela não deixou de fazer o que deveria fazer, mas a gente sabe também, né, que aqui ela fala que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que eu pegar aqui a palavra e eu pedir discernimento ao Espírito Santo e eu começar a ler e receber a mensagem ali que ele está querendo me passar. E aí ela ficou dependendo, né, dos seus familiares para ler para ela, e eles sempre estavam lendo para ela. E aí quando ela voltou para casa, eles não puderam mais, né? Por quê? Porque é muita coisa, né? Cuidar de uma pessoa que está doente, que está debilitada, tem as outras obrigações, e aí eles não conseguiam mais ler a palavra de Deus para ela, e ela ficava vendo fitas, vendo fitas, ouvindo, né? Ouvindo fitas. Depois que ela começou a se recuperar e ela podia sentar e ler a palavra de Deus sozinha, ela disse que a mente dela estava tão confusa, os olhos dela tão embaçados também pelos analgésicos que ela estava tomando, que ela estava sendo muito difícil ela conseguir absorver ali o que ela estava lendo, absorver ali toda aquela mensagem, né, de Deus, toda aquela palavra de Deus, ela não estava conseguindo absorver e receber, né? Ela só estava assim, eu leio porque eu preciso, eu leio porque é um hábito, digamos assim, né? Mas ela não estava recebendo, é isso que ela diz aqui. E aí ela fala também que outro fator foi que ela não podia ir para a igreja. Então ela passou 5 meses aí sem poder ir para a igreja, sem ler a palavra de Deus e sem ter comunhão com as pessoas. Então ali isso foi... ela foi parando de se alimentar da palavra, ela foi parando de ouvir a palavra, de receber a palavra, de ter comunhão com pessoas, e isso foi o que meio que enfraquecendo o espírito dela. E aí ela fala, ó, por não alimentar regularmente da palavra, como ela costumava fazer, ela começou a se sentir perdida. E é assim que a gente se sente quando a gente não está alimentando o nosso espírito. A gente se sente perdida, a gente se sente vazia, a gente se sente confusa.
E aí ela falou, tornou-se cada vez mais difícil tomar decisões, porque eu não ouvia a voz de Deus com tanta clareza como antes. E aí ela fez uma oração. Gente, tudo é a oração. Tudo é o relacionamento que você tem com Deus, é o relacionamento que você busca ter com Deus, né? E aí ela fez uma oração simples. Ela só pediu o seguinte: Senhor, eu preciso que tua palavra se torne viva dentro de mim outra vez. Faze com que isso aconteça, Pai. Dá-me a clareza. Dá-me clareza à minha mente. Ensina-me coisas novas. Ajuda-me a aprofundar em tua palavra mais do que nunca. Ou seja, ela estava sedenta da palavra de Deus. Por quê também? Porque ela já tinha experimentado antes. Então ela sabia o quanto era bom ser alimentado, o quanto é bom alimentar o nosso espírito, né? E aí ela ficou sedenta por isso, e foi onde ela fez essa oração simples. Uma oração simples, né? E ela fala que em uma semana depois ela começou a receber discernimento novamente do Espírito Santo. Ela começou a ler a Bíblia de forma empolgante outra vez, né? E foi onde ela foi sendo alimentada, né? Foi onde ela foi alimentando cada dia mais o Espírito Santo, o Espírito. E aqui ela também fala que a palavra de Deus, ela é o pão de cada dia para a nossa alma. Ou seja, a nossa carne a gente precisa alimentar para que a gente fique vivos, né? Eu preciso alimentar o meu corpo. E aí ela fala que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o pão do nosso espírito, ela é o pão da nossa alma. Então, se eu não alimentar, ela vai morrer. E aí é onde a gente sente, eu tenho tudo, eu estou tão bem, mas eu sinto um vazio. Então o que é isso? É o nosso espírito. Você tem alimentado o espírito da mesma forma que você tem alimentado o seu corpo? E aí ela fala, né? Que está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, lá em Mateus 4:4. Se não somos alimentadas continuamente a palavra de Deus, nós morremos de fome espiritual. É exatamente isso. Então, seja uma praticante da palavra de Deus, que a gente possa ler, meditar, pedir discernimento ao Espírito Santo. Não é só abrir, você precisa antes orar. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, dá-me discernimento, dá-me sabedoria para entender o que o Senhor quer falar comigo neste dia. O que o Senhor quer que eu aprenda neste dia com essa tua palavra, com essa tua mensagem, Pai. Que eu possa aprender, que eu possa edificar, que eu possa ser edificada e edificar a vida de outras pessoas também, tá? Então, que antes de abrir a palavra de Deus, que a gente possa fazer essa oração simples, assim como ela fez. A gente possa fazer essa oração simples para que a gente tenha discernimento do Espírito Santo, né? Para que ele nos dê. E aí ela fala, não importa há quanto tempo você vem caminhando com Deus, Ele sempre tem coisas novas para nós. Sempre nós vamos aprender. Eu posso ler um versículo várias vezes, um capítulo várias vezes, mas sempre vai ter uma coisa nova para eu aprender. Sempre vai ter uma mensagem nova ali para mim. Sempre eu vou estar em um momento diferente e vai ter uma mensagem diferente ali para mim, né? Então, de qualquer modo, não basta apenas aprender a verdade. Nós precisamos praticá-la. Ou seja, não adianta eu pegar, eu saber a Bíblia, né? Tem muitas pessoas, eu já li a Bíblia completa, ok. Mas você a pratica, você tem colocado em prática, né? Às vezes também, muitas vezes a gente fica escutando pregações, ouvindo pregações, lendo a palavra de Deus, né? Mas o mais importante, a gente tem colocado em prática, você tem colocado em prática.
E aqui fala, né? Ela fala: se não praticarmos o que a palavra diz, não apenas nos esquecemos dela, mas ao longo do processo nos esquecemos de quem nós somos. Uau, de quem nós somos. Então, sempre que você ler a palavra de Deus, é essencial pedir ao Senhor que a ajude a pô-la em prática na sua vida. Dê um passo de indicativo de que você crê naquilo que você leu e que você viverá de acordo com aquela palavra. Se não fizer isso, o que você sabe da palavra de Deus lhe será tomado. Não adianta só a gente ler, precisa praticar. É possível ouvir a palavra, ler a palavra e até ensinar a palavra e ainda assim não ser transformada nem afetada por ela. Porque se eu não estou recebendo aquilo ali, se eu não for colocar em prática, eu não vou aprendê-la totalmente. A gente só aprende na prática, né? É por isso que tem as aulas teóricas e as aulas práticas em qualquer curso que a gente for fazer. Porque se a gente só ouvir, a gente não vai aprender. E se a gente só colocar em prática sem o conhecimento, não vai sair da mesma forma. Então nós precisamos de conhecimento e de prática. Então que a gente aprenda verdadeiramente. A Bíblia nos ensina convence, enriquece, cura, adverte e expõe o nosso coração. No entanto, temos de pôr a palavra em prática. É por isso que você precisa pedir a Deus que Ele fale cada vez que ler a palavra dele e lhe mostre o que deve fazer em resposta dela. E aqui, para a gente ir para a oração, ela fala 10 bons motivos, excelentes motivos, para você ler a palavra de Deus. E o primeiro bom motivo para você ler a palavra de Deus, a fim de saber para onde você está indo. A fim de ter, segundo, a fim de ter sabedoria. Terceiro, a fim de encontrar sucesso. Quarto, a fim de viver em pureza. Aqui ela comenta sobre os tópicos, mas eu não vou comentar para eu não me alongar, como é uma live vídeo, para que seja algo rápido, que a mensagem toque você, tá? Então, eu tenho certeza que quando você começar a ler a palavra, começa por Provérbios, ou começa pelo Novo Testamento, começa por Romanos, enfim, só começa. E aí vai lendo cada capítulo, vai meditando. Ai, não, um capítulo é muito grande. Ok, pois começa com versículos, mas vai colocando em prática todo dia. Lembra quando ela fala que a palavra de Deus é o pão de cada dia da nossa alma? Então só começa do jeito que você preferir, mas só começa. E hoje eu leio dois versículos por dia. Ok, perfeito, continua. Se acha que dá para colocar mais um, coloca. Se acha que já dá para acrescentar o capítulo, acrescenta. Se acha que já dá para acrescentar 2 capítulos, um do Novo Testamento, um do Velho Testamento, enfim, só comece, só seja alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Quinto, a fim de obedecer a Deus. Sexto, a fim de ter alegria. Sétimo, a fim de crescer na fé. Oitavo, a fim de encontrar livramento. Nono, a fim de ter paz. E décimo, a fim de distinguir o bem e o mal. E agora nós vamos para a oração. Antes da oração, deixa eu só ler também esse tópico aqui, que me marcou muito, ela fala o seguinte: não há maneira de chegar-se a Deus, ter um coração puro e reto diante dele, ser uma pessoa que perdoa, andar em obediência aos caminhos dele, assumir o controle de sua mente, enfrentar o inimigo ou fazer de Jesus o Senhor de sua vida, a menos que você passe um tempo com a palavra de Deus todos os dias. Ou seja, para que eu seja transformada, eu preciso passar um tempo lendo a palavra de Deus, aprendendo mais. Ela é a sua bússola, ela é o seu guia. Sem ela, você não pode chegar aonde você precisa ir. Então é isso. Abra
o livro da vida. O livro da vida. Seja forte e corajosa. Abra o livro da vida. Vamos lá para a oração. Curve sua cabeça se você puder. Feche os seus olhos se você puder. Se não puder, atente-se apenas à minha voz. E vamos para a oração. Pai, obrigada, Pai, por este dia, Senhor. Senhor, agradeço-te por tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Senhor. Ela é o alimento para a minha alma e eu não posso viver sem ela. Capacita-me para que eu verdadeiramente compreenda o seu significado mais profundo. Dá-me mais entendimento do que nunca e revela-me os tesouros escondidos nela, Pai. Eu peço-te que eu tenha um coração disposto a aprender e aberto para o que tu queres que eu saiba, Pai. Eu desejo receber a tua instrução. Ensina-me para que eu possa aprender. Ajuda-me a ser diligente em colocar tua palavra em minha alma fielmente todos os dias. Mostra-me onde estou perdendo tempo que poderia ser mais bem usado lendo a tua palavra, Pai. Dá-me a capacidade de memorizá-la. Grava-a em minha mente e em meu coração. Faze com que ela se torne parte de mim. Transforma-me à medida que a leio. Senhor, não quero ser apenas um ouvinte de tua palavra. Capacita-me para que eu possa responder de maneira como devo e para que eu te obedeça. Mostra-me quando não estou fazendo o que ela ordena, Pai. Mostra-me, ajuda-me a aplicar meu coração a teu ensino e meus ouvidos às tuas palavras de conhecimento, Pai. Que tua palavra corrija minhas atitudes e me faça lembrar do meu propósito aqui na terra. Que ela possa purificar o meu coração e dar-me a esperança de que eu sou capaz de superar as minhas limitações. Que ela aumente a minha fé e me faça lembrar de quem tu és e do quanto tu me amas. Que ela traga a segurança de saber que a minha vida está completamente em tuas mãos e que só o Senhor suprirás todas as minhas necessidades. Obrigada, Senhor. Obrigada, pois quando olho para a tua palavra, eu encontro a ti. Ajuda-me a conhecer-te melhor por intermédio dela. Dá-me ouvidos para reconhecer tua voz falando a mim cada vez que a lê. Eu não quero jamais passar reto pelo caminho que tu estás me mostrando. Quando ouço a tua voz e te sigo, minha vida é plena. Quando saio do caminho que tu tens para mim, minha vida é vazia. Guia-me, aperfeiçoa-me e enche-me com tua palavra neste dia, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. E antes, só a gente já finalizou, mas eu quero te desafiar a começar a ler hoje. Escolhe um livro da palavra de Deus, do livro da vida. Escolhe um livro para você começar a ler hoje. E aí, lê um capítulo por dia. Um capítulo por dia não vai tirar 20 minutos de você. Eu falo 20 minutos porque você vai ler ali e é que você medite na palavra. E antes faça a oração, para que você possa colocar em prática, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você neste dia. Então comece pelo Novo Testamento, comece por Tiago, comece por Romanos, comece por, Coríntios, ou comece por Provérbios. Provérbios é um livro bom para você começar também, mas só comece e queira mais e mais e mais e mais e mais alimentar o seu espírito, tá bom? Que o restinho da sua semana, o seu final de semana seja muito abençoado e comece a ler a palavra de Deus hoje. É essa mensagem que ele tem para você. Deus abençoe. Bom dia.